Meu nome é Neha e fui profundamente humilhada pelo homem que deveria me orientar. Imagine-me sentada naquela sala de reuniões, com 20 colegas me observando, enquanto as palavras do meu chefe, Caspian, ecoavam pelo ambiente inteiro. Você é o maior fracasso que já passou por esta empresa. As risadas que vieram logo depois foram como golpes diretos na minha autoestima. Senti meu corpo inteiro travar, como se estivesse em chamas. 3 anos de dedicação, 3 anos entregando tudo de mim para aquela empresa, e era assim que tudo terminava. Todos com quem trabalhei, pessoas que eu considerava amigas, agora apontavam e riam de mim. Eu queria desaparecer, me tornar invisível, escapar daquele pesadelo que se desenrolava bem diante dos meus olhos. Mas então algo aconteceu que ninguém, nem mesmo eu, poderia prever. Antes de contar o que veio depois, você consegue imaginar o que meu chefe não sabia sobre mim? Porque o que vou revelar agora muda completamente a forma como você enxerga vingança no trabalho. Deixe-me voltar ao início de tudo, porque a traição é muito mais profunda do que parece. Há 18 meses, eu era a funcionária destaque de uma grande empresa. Prefiro não mencionar o nome real, então vou chamá-la de Newan Dynamics Corporation. Todos os projetos que eu assumia se transformavam em sucesso. Minhas campanhas de marketing aumentaram a retenção de clientes em 47%. As melhorias que implementei nos processos economizaram mais de $2 milhões para a empresa apenas no primeiro ano. Pessoas de outros departamentos pediam para trabalhar comigo. Eu tinha facilidade para enxergar soluções onde outros viam problemas, transformando crises em oportunidades. Minha supervisora na época era uma mulher gentil chamada Cordélia, que reconheceu meu potencial imediatamente. Ela dizia: Neha, você tem algo especial. Não deixe ninguém apagar isso. Cordélia vinha me preparando para um cargo de gerência, me ensinando os detalhes do relacionamento com clientes, controle de orçamento e liderança de equipe. Eu era sua protegida, e todos sabiam que eu seria a próxima na fila para ser promovida quando ela se aposentasse. Então Cordélia recebeu o diagnóstico de demência precoce. Ela precisou se afastar imediatamente. O momento não poderia ser pior, porque a empresa estava no meio do maior fechamento de cliente em 5 anos. Estávamos disputando um contrato de $15 milhões, e toda a estratégia tinha sido criada por mim. Todos os slides, as análises de custo e as projeções de prazo tinham sido desenvolvidos por mim. Foi nesse momento que Caspian Rotel entrou na minha vida como um furacão. Ele trabalhava no escritório de Portland há 3 anos. Parecia alguém agradável, ou pelo menos era o que eu acreditava. Alto, sempre bem vestido, tinha um jeito de fazer você se sentir único quando conversava com ele. Ele tinha experiência razoável, mas nada extraordinário. Seus resultados eram bons, porém longe de impressionar. Quando a empresa anunciou que ele assumiria o lugar de Cordélia, fiquei decepcionada, mas não arrasada. Achei que poderia trabalhar com ele, talvez até ajudá-lo, enquanto continuava avançando na minha carreira. O primeiro sinal de alerta surgiu na reunião em que ele se apresentou para a equipe. Ele mostrou minha estratégia de $15 milhões como se fosse dele. Em nenhum momento mencionou meu nome. Em nenhum momento reconheceu que cada detalhe inovador vinha de meses de trabalho que tinha sido feito por mim. Fiquei ali sentada, assistindo ele receber crédito por noites sem dormir, pelas horas de pesquisa nos fins de semana, até pelas ideias que surgiam durante meu banho logo cedo. Tentei me convencer de que talvez ele tivesse esquecido, talvez estivesse nervoso, talvez fosse me dar o crédito depois. Ele nunca deu. Nos 6 meses seguintes, Caspian passou a se apropriar das minhas ideias de forma sistemática. Eu enviava propostas completas nas reuniões de segunda-feira, e na quinta, ele já apresentava tudo para a diretoria como se fosse criação dele. Quando eu tentava falar, ele me interrompia com frases como: "Na verdade, Neha, acho que você quis dizer..." E repetia exatamente o que eu havia dito, como se estivesse organizando meus pensamentos. O pior não era apenas o roubo. Era ver ele sendo elogiado pela criatividade que, na verdade, era resultado do meu esforço, enquanto me criticava diante de todos. Ele dizia:
A Neha tem dificuldade de enxergar o todo, logo depois de usar estratégias que eu mesma havia criado. Ou então, ela precisa melhorar a apresentação, utilizando exatamente as técnicas que eu ensinei a ele em reuniões individuais. Foi aí que comecei a registrar tudo. Guardei cada e-mail, cada anotação, cada data em que eu enviava uma ideia e o momento em que ele apresentava aquilo como sendo dele. Pensei em reunir provas, mostrar o que estava acontecendo. Mas Caspian era cuidadoso. Ele nunca deixava nada registrado. Tudo acontecia em conversas, reuniões fechadas e trocas rápidas no corredor, sem testemunhas. Enquanto isso, minhas avaliações começaram a piorar. Caspian escrevia coisas como: tem potencial, mas precisa melhorar a iniciativa e desenvolver mais criatividade. A mesma criatividade que ele se apropriava. Eu comecei a me questionar. Será que eu estava exagerando? Será que tudo isso era impressão minha? Até que passei a observar melhor o comportamento dele e percebi algo importante. Caspian dependia completamente das minhas ideias. Sem mim, ele não tinha nada realmente original. Foi nesse momento que decidi fazer um teste. Comecei a entregar trabalhos medianos. Não eram ruins a ponto de me prejudicar diretamente, mas também não tinham nada de especial. Quando ele pedia minha opinião, eu dava respostas simples, comuns, que qualquer pessoa poderia sugerir. Parei de me dedicar além do necessário. Parei de buscar soluções criativas. Deixei de ser a fonte de ideias que sustentava o sucesso dele. Os efeitos apareceram rapidamente. A apresentação seguinte que ele fez para a diretoria foi um fracasso. Sem minhas contribuições, ele só tinha discurso vazio e conceitos reciclados. O cliente que estávamos tentando conquistar há meses desistiu por falta de inovação. 3 pessoas da equipe pediram transferência porque já não confiavam na liderança dele. E enquanto eu parecia estar indo mal de propósito, na verdade eu estava construindo algo muito maior em silêncio. Eu tinha percebido que o CEO, Thaddeus Blackstone, mantinha uma política de portas abertas para funcionários que realmente trouxessem ideias capazes de melhorar a empresa. A maioria das pessoas se sentia intimidada demais para falar com ele diretamente, mas eu nunca fui como a maioria. Comecei a solicitar reuniões de 15 minutos com ele, usando como justificativa discutir melhorias na eficiência da empresa. Nessas conversas, eu apresentava soluções reais, estratégias criativas para a expansão de mercado, novas abordagens para a retenção de clientes e planos detalhados para aprimorar as operações da empresa, algo que poderia economizar milhões para a empresa. Eu nunca mencionei Caspian. Nunca reclamei da minha situação. Apenas demonstrava do que eu realmente era capaz, enquanto deixava Caspian cavar a própria queda, com tentativas cada vez mais desesperadas de esconder a falta de ideias originais. Thaddeus ficou impressionado, e não foi pouco. Ele passou a agendar reuniões mais longas comigo. Começou a pedir minha opinião sobre decisões importantes da empresa. Dizia coisas como: Neha, você tem uma visão de negócios que me lembra a minha quando eu tinha sua idade. Há 3 semanas, ele me disse algo que me deixou animada. Tenho acompanhado seu trabalho e acredito que você está pronta para um desafio maior. Quero que apresente sua estratégia de crescimento para os próximos 5 anos ao Conselho Administrativo. A apresentação para o Conselho era o grande momento, a oportunidade que poderia impulsionar minha carreira. E havia um detalhe que tornava tudo ainda mais perfeito. A apresentação foi marcada para o mesmo dia da nossa reunião trimestral, justamente aquela em que Caspian planejava me humilhar publicamente pelo meu desempenho recente. Eu sabia que Thaddeus estaria ali naquele dia, porque tínhamos alinhado isso antes. Lá estava eu, sentada na sala de reuniões, ouvindo Caspian atacar meu caráter diante de todos. Ele havia preparado um discurso inteiro sobre responsabilidade e como algumas pessoas não têm o perfil necessário para aquela área. 20 pessoas me observavam como se eu fosse um exemplo do que não se deve ser. Algumas pessoas, continuou Caspian, elevando o tom de voz, se recusam a assumir a responsabilidade pelo próprio desempenho. Inventam desculpas. Colocam a culpa nos outros.
Não têm a integridade de admitir quando não conseguem alcançar os nossos padrões. Cada palavra soava como um golpe. Algumas pessoas concordavam com a cabeça. Outras olhavam o celular, como se estivessem entediadas com aquela humilhação pública. Alguns cochichavam, provavelmente se perguntando quanto tempo faltava para eu ser demitida. Então veio a frase final: "Você é o maior fracasso que já passou por essa empresa." As risadas que vieram depois foram o som mais humilhante que já ouvi. 20 pessoas que eu havia ajudado, que já tinham se beneficiado do meu esforço, agora riam da minha queda. Foi nesse momento que a porta da sala se abriu. Thaddeus Blackstone entrou, olhando diretamente para mim. O riso cessou imediatamente quando ele caminhou na minha direção com firmeza. "Desculpem o atraso para a apresentação ao conselho", disse ele, enquanto o silêncio tomava conta da sala. Os rostos mudaram rapidamente de expressão, da diversão para a confusão e depois para o choque ao perceberem o que estava acontecendo. A expressão de Caspian mudou do orgulho para o desespero quando ele começou a entender que tudo estava fora do controle dele. Eu me levantei com calma, pegando o material da apresentação que estava escondido entre minhas anotações. Enquanto caminhava até a frente da sala, senti todos os olhares sobre mim. As mesmas pessoas que riam segundos antes agora estavam completamente em silêncio. "Podemos começar?" perguntou Thaddeus, sentando-se à cabeceira da mesa. O que aconteceu depois foi o momento mais marcante da minha carreira. Comecei a apresentar a estratégia de crescimento para 5 anos que vinha desenvolvendo nas reuniões com Thaddeus. Todos os slides, as análises financeiras e as projeções de prazo tinham sido desenvolvidos por mim. Enquanto eu falava, observei o rosto de Caspian mudar, passando da confusão para o reconhecimento e, por fim, para o completo desespero ao entender a situação. Aquilo não era apenas uma apresentação. Era uma avaliação. Uma avaliação para o cargo dele. Os membros do conselho faziam perguntas detalhadas sobre prazos, distribuição de recursos e riscos. Respondi tudo com segurança, porque eu conhecia cada detalhe daquela estratégia. Aquilo era meu, resultado do meu esforço e da minha visão. Quando terminei, a sala explodiu em aplausos. Não eram aplausos por educação, eram sinceros. Thaddeus se levantou, apertou minha mão e disse em voz alta: "Neha, é exatamente desse tipo de liderança que nossa empresa precisa daqui para frente." Então ele se virou para todos e anunciou: "Quero que todos saibam que Neha assumirá o cargo de nova diretora de desenvolvimento estratégico, com efeito imediato." O silêncio voltou, mas agora era diferente. As mesmas 20 pessoas que riram de mim estavam assistindo à minha ascensão. Mas o melhor momento não foi a promoção. Foi ver Caspian perceber que o próprio comportamento tinha levado a isso. Todas as vezes em que ele me criticava em público, enquanto se apropriava do que eu fazia em particular, ele estava cavando a própria queda. Em várias ocasiões em que tentou me humilhar, ele revelava quem realmente era para quem prestava atenção. Sempre que se apropriava do meu trabalho, deixava claro que, sem mim, não tinha nada. Thaddeus continuou: "Caspian, preciso falar com você no meu escritório depois desta reunião para discutirmos sua mudança de função dentro da empresa." Todos sabiam o que aquilo significava. Quando as pessoas começaram a sair da sala, alguns colegas vieram me parabenizar e pedir desculpas. Eles tinham percebido que algo estava errado, mas não sabiam como agir. Agora entendiam que meu desempenho recente havia sido parte de uma estratégia. Mas eu ainda não tinha terminado. Caminhei até Caspian, que permanecia sentado, completamente paralisado, com o rosto pálido e as mãos tremendo. "Caspian", falei baixo, para que só ele escutasse. "Obrigada." Ele me olhou sem entender. "Obrigada por me ensinar a lição mais importante da minha carreira. Você me mostrou que, às vezes, a melhor forma de expor a incompetência de alguém é parar de compensar os erros dessa pessoa. Me ensinou que quem rouba ideias só consegue se manter enquanto tem de onde tirar. E, acima de tudo, você provou que o talento verdadeiro sempre aparece, não importa quantos obstáculos existam."
Fiz uma pausa enquanto ele tentava processar tudo. Você destruiu sua própria carreira tentando acabar com a minha, e nem percebeu que eu estava de propósito, te dando espaço para isso. Quando saí daquela sala, senti algo que não experimentava há muito tempo, uma sensação de justiça completa. Não era apenas sucesso profissional, era algo mais profundo. Caspian tentou me derrubar, me humilhar, tirar tudo de mim. Mas acabou sendo responsável pela própria queda, ao mesmo tempo em que me colocava exatamente onde eu deveria estar. Aquilo não era apenas sobre recuperar espaço na empresa. Era sobre provar que talento e caráter sempre vencem o roubo e a manipulação. Era mostrar para todos ali que a pessoa de quem riram era, na verdade, quem merecia respeito desde o início. Mas a história não termina aqui, porque o que aconteceu nos dias seguintes revelou algo ainda maior. 3 dias depois da minha promoção, eu estava organizando minha antiga mesa quando encontrei algo que me deixou paralisada de raiva. Escondida no fundo de uma gaveta, embaixo de relatórios antigos, havia uma pasta que eu nunca tinha visto antes. Provavelmente ele guardou ali, achando que ninguém mexeria. Dentro dela estavam cópias de todos os e-mails que eu havia enviado para Caspian com minhas ideias, minhas estratégias e minhas propostas. Mas não se tratava apenas de cópias. Havia anotações manuscritas dele, como: apresente isso como meu conceito na reunião de sexta-feira. Retire o nome da Nerra da atribuição e diga que isso veio de uma pesquisa do escritório de Portland. Ele vinha registrando de forma sistemática o próprio roubo, criando um rastro de papel do seu comportamento ilegal. Mas por que alguém guardaria provas dos próprios erros? Continuei examinando a pasta e encontrei algo ainda mais perturbador. Havia capturas de tela impressas de mensagens de texto entre Caspian e alguém chamado Derek M., falando diretamente sobre mim. As mensagens me causaram arrepios. Ela é esperta demais para o próprio bem. Preciso desacreditá-la antes que descubra o que está acontecendo. Continuem pegando as ideias dela e fazendo com que ela pareça incompetente. Em algum momento, ela vai pedir demissão ou será desligada. O melhor é que ela não pode provar nada. É só roubo de ideias sem deixar provas. Derek M. Derek Morrison, nosso chefe de recursos humanos. Minha promoção, de repente, pareceu vazia. Não era apenas um gerente corrupto se apropriando de créditos. Era um esquema organizado para destruir minha carreira, envolvendo várias pessoas em cargos de poder. Fotografei cada documento com o celular e depois, com cuidado, coloquei tudo exatamente como estava. Minhas mãos tremiam ao perceber a dimensão do que eu tinha descoberto. Naquela noite, liguei para meu irmão mais velho, Kai, que por acaso é advogado trabalhista em Seattle. Enviei as fotos para ele e esperei enquanto analisava tudo. Não, disse ele depois de 20 minutos. Este é um caso clássico de assédio moral no trabalho, discriminação e roubo de propriedade intelectual. Você poderia processar a empresa por milhões e provavelmente ganharia. Mas algo dentro de mim resistia à ideia de um processo. Batalhas judiciais levam anos. Consomem sua energia e também seu dinheiro. Elas transformam você em uma vítima, marcada para sempre pelo que alguém fez com você. Eu queria algo mais imediato, mais pessoal, mais devastador para as pessoas que tentaram me destruir. Eu queria que elas cavassem a própria queda, assim como Caspian. Então, elaborei um plano diferente. Na manhã seguinte, pedi uma reunião com Tádio sob o pretexto de discutir minha transição para o novo cargo. Mas o que eu realmente queria era entender melhor como as coisas funcionavam dentro da empresa. Durante a conversa, mencionei de forma casual que tinha interesse em saber mais sobre nossas políticas e procedimentos de recursos humanos. Derek Morrison seria a pessoa certa para isso. Tádios disse: embora, entre nós, eu tenha ficado preocupado com algumas inconsistências no departamento dele ultimamente. Inconsistências? Aquilo chamou minha atenção. Que tipo de inconsistências? Perguntei, tentando soar natural. Tádios hesitou e depois se inclinou para a frente. Vários funcionários de alto desempenho deixaram a empresa no último ano, todos mencionando problemas com apoio da gerência e crescimento na carreira.
Ao analisar o histórico deles, percebi que os resultados eram excelentes até os últimos meses, quando de repente tudo piorava drasticamente. É um padrão que não faz sentido para mim. Meu coração acelerou. Você já percebeu esse padrão com algum gerente específico? Bem, a maioria desses funcionários trabalhou com o Caspian em algum momento, mas Derek Morrison me garantiu que era apenas coincidência. Disse que algumas pessoas simplesmente não conseguem lidar com responsabilidades maiores. Derek Morrison estava acobertando Caspian, protegendo-o e permitindo que continuasse prejudicando funcionários talentosos. Passei a semana seguinte investigando discretamente os ex-funcionários que haviam saído da empresa. Usando o LinkedIn e minha rede de contatos profissionais, entrei em contato com 5 pessoas que trabalharam com Caspian antes de serem transferidas ou pedirem demissão. As histórias eram assustadoramente parecidas com a minha. Amelia Chen havia criado um sistema inovador de comunicação com clientes que aumentou a satisfação em 30%. Caspian levou o crédito e depois começou a criticar sua atenção aos detalhes, até que ela pediu transferência para outro departamento, com salário menor. Marcos Rivera desenvolveu uma estratégia de redução de custos que economizou 800 mil por ano para a empresa. Caspian apresentou a ideia como se fosse dele e depois começou a registrar avaliações negativas, dizendo que Marcos não tinha visão estratégica. Olivia Santos criou um programa de treinamento que reduziu o tempo de integração em 40% e aumentou a retenção em 25%. Caspian implementou o programa em toda a empresa com o nome dele, e depois começou a espalhar rumores de que Olivia era difícil de trabalhar, até que ela pediu demissão. Todos passaram pela mesma situação. Criavam algo valioso, viam Caspian tomar o crédito, e depois sofriam pressão constante até desistirem ou pedirem transferência. E, em todos os casos, Derek Morrison registrava a queda de desempenho deles enquanto ignorava completamente as reclamações sobre o comportamento de Caspian. Percebi que estava diante de algo muito maior do que imaginava. Mas havia um detalhe importante. Thaddeus estava observando tudo com muito mais atenção do que eles imaginavam. No meu encontro seguinte com Thaddeus, decidi correr um risco calculado. Tenho pensado sobre os problemas de retenção que você mencionou. Falei com cuidado. Gostaria de investigar o que está levando pessoas talentosas a deixarem a empresa. Os olhos dele se iluminaram. Na verdade, eu estava esperando que alguém tomasse a iniciativa sobre isso. O que você sugere? Ele perguntou. Pensei em conversar com alguns ex-funcionários para entender o que poderia ter sido feito para mantê-los aqui. Thaddeus concordou imediatamente. Excelente ideia. Vou te dar acesso aos registros das entrevistas de desligamento e às informações de contato. Derek Morrison guarda toda essa documentação. Perfeito. Marquei uma reunião com Derek Morrison usando como justificativa o acesso aos registros. Quando entrei na sala dele, entendi imediatamente por que ele e Caspian funcionavam tão bem juntos. Derek tinha o mesmo jeito manipulador, o mesmo comportamento que fazia você sentir que ele estava te fazendo um favor ao simplesmente cumprir o próprio trabalho. Claro, posso te ajudar com essa análise, disse ele, abrindo arquivos no computador. Mas vale dizer que a maioria dessas pessoas saiu por motivos pessoais, não por questões relacionadas ao trabalho. Enquanto ele acessava os dados, notei algo interessante. Todas as entrevistas de desligamento de funcionários que trabalharam com Caspian tinham sido feitas pelo próprio Derek, e todas apontavam motivos pessoais ou novas oportunidades, nunca problemas com a gerência. Mas percebi outra coisa. Na tela do computador dele, aparecia a caixa de entrada de e-mails, e havia várias mensagens de Caspian marcadas como alta prioridade, todas enviadas na última semana. Derek, falei com naturalidade, tenho uma dúvida. Quando um funcionário faz uma reclamação sobre o gestor, qual é o procedimento para investigar isso? O sorriso dele vacilou levemente. Levamos todas as reclamações a sério, claro, mas precisamos evitar criar conflitos desnecessários no ambiente de trabalho por causa de questões pessoais. Questões pessoais. Foi assim que ele definiu roubo de ideias e assédio constante. Houve muitas reclamações sobre a liderança no departamento do Caspian.
Não exatamente, respondeu Derek rapidamente. Caspian é exigente. Algumas pessoas simplesmente não conseguem acompanhar esse nível. Ele estava mentindo, e dava para perceber pelo olhar. Mas eu já tinha o que precisava. Naquela noite, liguei novamente para todos os ex-funcionários com quem havia falado antes. Dessa vez fiz uma pergunta direta. Eles haviam registrado alguma reclamação formal sobre o comportamento de Caspian no Departamento de Recursos Humanos? Todos responderam que sim. Queixas detalhadas, incidentes registrados e pedidos de investigação. Derek havia abafado todas as denúncias e mentido para Thaddeus sobre isso. Agora eu tinha provas suficientes para derrubar Caspian e Derek, mas queria agir com estratégia. Uma acusação direta os colocaria na defensiva e daria tempo para esconderem os rastros. Em vez disso, decidi deixar que se destruíssem sozinhos. Comecei a dar sinais sutis a Thaddeus sobre inconsistências que eu estava percebendo na análise de retenção de funcionários. Nada explícito, apenas observações que o levaram a começar a fazer suas próprias perguntas. Ao mesmo tempo, comecei a mexer com a mente de Caspian e Derek. Caspian já estava inseguro com o próprio cargo depois da minha promoção. Então, passei a alimentar essa insegurança. Em conversas informais, comentava coisas como: Thaddeus tem feito perguntas interessantes sobre a satisfação dos funcionários no seu antigo departamento. Ou, Derek parecia estranho quando eu estava analisando os registros das entrevistas de desligamento. Com Derek, usei outra abordagem. Comecei sugerindo que Caspian talvez estivesse tentando transferir a culpa para ele pelos problemas de retenção. Caspian comentou que talvez as políticas de recursos humanos precisem mudar para apoiar melhor os funcionários de alto desempenho. Eu observava a preocupação surgir no rosto de Derek Morrison. Em 2 semanas a parceria deles começou a se desfazer. Caspian passou a enviar e-mails cada vez mais desesperados para Derek. Algo que eu sabia porque a assistente dele, Priya, havia se aproximado de mim depois da minha promoção. Priya comentou que Derek parecia tenso e vinha ficando até mais tarde revisando arquivos antigos de funcionários. Ao mesmo tempo, Derek começou a se afastar de Caspian. Quando Thaddeus passou a fazer perguntas diretas sobre ex-funcionários, Derek Morrison começou a dar respostas que contradiziam o que havia dito antes sobre os motivos das saídas. A verdade é que pessoas assim não são leais entre si. Quando a pressão aumenta, cada um tenta se salvar. O momento em que tudo veio à tona aconteceu durante uma reunião comum de gestão, 3 semanas depois da minha promoção. Thaddeus havia me convidado para acompanhar como parte do meu desenvolvimento, e o tema incluía estratégias para a retenção de funcionários. Quando Thaddeus mencionou o padrão preocupante de talentos deixando o departamento de Caspian, Derek Morrison foi rápido em culpá-lo. Eu também estava preocupado com isso, disse Derek. Vários ex-funcionários relataram problemas com o estilo de liderança e falta de reconhecimento durante as entrevistas de desligamento. O rosto de Caspian perdeu a cor. Não foi isso que você me disse antes. Você afirmou que todos tinham saído por motivos pessoais. Eu estava tentando proteger você, respondeu Derek com naturalidade. Mas, já que estamos falando abertamente, acho que precisamos tratar dessas questões. Que questões? Perguntou Thaddeus, claramente interessado. Derek pegou um arquivo que eu nunca tinha visto. Há relatos sobre apropriação de ideias, críticas públicas e problemas na forma de gestão. Caspian se levantou tão rápido que a cadeira se moveu para trás. Você disse que tinha resolvido isso. Falou que eram apenas conflitos pessoais. Eu nunca disse isso, respondeu Derek Morrison, mentindo com facilidade. Eu disse que precisávamos registrar tudo com cuidado antes de tomar qualquer decisão. Foi nesse momento que entendi. Derek vinha guardando registros detalhados o tempo todo, não para proteger Caspian, mas para se proteger. Ele estava reunindo provas contra Caspian caso precisasse usá-las. Mas Derek cometeu um erro importante. Ele acreditou que Caspian não teria guardado nada. Caspian abriu uma pasta e pegou o celular. Sério, Derek? Porque eu tenho mensagens suas dizendo claramente para continuar pegando o crédito pelas ideias dos funcionários,
porque isso faria com que eles saíssem mais rápido. O silêncio tomou conta da sala. Thaddeus olhou para os dois, e sua expressão foi ficando cada vez mais séria. "Vocês estão dizendo", falou ele devagar, "que sabotaram nossos próprios funcionários de propósito?" Foi então que os dois começaram a falar ao mesmo tempo, tentando culpar um ao outro. A cada frase, revelavam mais detalhes do esquema para enganar a empresa. Fiquei ali sentada assistindo dois homens adultos se destruírem na minha frente, expondo anos de abuso contra funcionários enquanto tentavam salvar a própria pele. Em menos de 1 hora, Caspian e Derek foram retirados do prédio pela segurança. Mas aquilo ainda não era o fim para mim. No dia seguinte, recebi uma ligação do departamento jurídico da empresa. As provas que surgiram naquela reunião eram graves o suficiente para abrir uma investigação completa. Eles queriam me ouvir como testemunha. Durante a conversa, entreguei cópias de tudo o que havia reunido, incluindo as fotos da pasta escondida de Caspian e os relatos dos ex-funcionários. O que descobri durante a investigação foi ainda pior do que eu imaginava. Caspian e Derek não tinham feito isso apenas comigo. Nos últimos 3 anos, eles tinham pressionado 17 funcionários de alto desempenho a sair, roubando ideias e forçando situações até que pedissem demissão. A empresa perdeu milhões em talento e inovação por causa disso. Mas houve uma parte que tornou tudo ainda mais significativa. O jurídico descobriu que muitas das ideias que Caspian havia apresentado como sendo dele tinham gerado lucro real para a empresa. Como essas ideias foram criadas por funcionários durante o trabalho, usando recursos da empresa, elas pertenciam à própria empresa. Só que, ao assumir a autoria de algo que não criou, Caspian violou o contrato de trabalho de forma grave, o que anulou qualquer indenização, e ainda o deixou exposto a responder por danos. A empresa entrou com um processo contra Caspian por fraude e roubo de propriedade intelectual. Derek Morrison foi demitido sem direito à indenização pelo envolvimento no encobrimento das reclamações. Ambos foram afastados imediatamente enquanto a investigação avançava. Hoje, os dois ainda enfrentam possíveis acusações criminais pelo esquema para enganar a empresa e os funcionários. Quanto a mim, 6 meses depois, fui promovida novamente, desta vez a vice-presidente de inovação estratégica. Passei a ganhar mais do que Caspian jamais ganhou, e hoje lidero uma equipe de 12 pessoas talentosas que recebem o reconhecimento que merecem. Mas a melhor parte dessa história não é o meu crescimento profissional. É saber que Caspian destruiu a própria carreira tentando destruir a minha, e fez isso de forma tão completa que dificilmente conseguirá voltar a trabalhar nesse setor. Qualquer empresa que analisar o histórico dele vai descobrir o processo. Qualquer pessoa que ele tentar contatar vai saber o que aconteceu. Toda entrevista de emprego vai terminar com perguntas sobre o motivo da demissão por roubo. Ele tentou roubar o meu futuro, então eu deixei que ele perdesse o dele. A última informação que tive foi que ele estava trabalhando em uma loja de varejo em um shopping, recebendo um salário mínimo e morando na casa da mãe, em condições bem simples. Enquanto isso, eu estou vivendo a carreira que sempre quis, sendo reconhecida pelo meu trabalho de verdade e construindo algo relevante ao lado de pessoas que respeitam minhas ideias. É isso que acontece quando alguém tenta destruir uma pessoa que se recusa a permanecer no chão. Se você está lidando com alguém que rouba seus créditos, prejudica seu crescimento ou tenta sabotar sua carreira, lembre-se disso. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente parar de salvar essa pessoa da própria incompetência. Dê espaço suficiente e ela mesma vai se prejudicar. Confie em mim. A verdadeira lição dessa história não está apenas na vingança, mas no domínio emocional e estratégico. Nem toda batalha deve ser travada no momento da agressão. Às vezes, reagir na hora só fortalece quem está no controle. Neha entendeu algo raro. Quando você para de alimentar a incompetência de alguém, você expõe a fraqueza estrutural dessa pessoa. Ela não buscou validação, não implorou reconhecimento e nem tentou convencer os outros. Ela mudou o jogo. Em vez de lutar dentro da estrutura manipulada, ela subiu acima dela. Essa é a diferença entre quem sobrevive e quem domina o ambiente. A reflexão mais profunda aqui é sobre poder invisível.
Muitas pessoas acreditam que poder está em quem fala mais alto, humilha ou controla narrativas públicas. Mas o verdadeiro poder está em quem entende o sistema, observa padrões e escolhe o momento certo de agir. Neha não venceu porque era a melhor apenas. Ela venceu porque soube esperar, ler o ambiente e transformar silêncio em vantagem. Isso exige maturidade, inteligência emocional e uma visão que poucos têm. O mais desconfortável? Talvez você já tenha sido subestimado e não percebeu que isso poderia ser sua maior vantagem. Agora quero saber sua opinião nos comentários. Você já passou por algo parecido? Como reagiu? Resolveu na hora ou pensou em uma estratégia de longo prazo como a protagonista fez? Compartilhe sua experiência, porque eu leio todas. Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. E não se esqueça de curtir se essa história trouxe aquela sensação de justiça que você precisava hoje. Inscreva-se para mais histórias como essa e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Porque, acredite, ainda tenho muitas histórias sobre o karma colocando tudo no lugar das formas mais inesperadas possíveis.